meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão acompanhando o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Ficamos imensamente gratos com a participação de vocês. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas de matemática. Isso mesmo. Vamos aqui para mais uma aula de matemática do 7º ano? Você se recorda do nosso conteúdo da aula anterior? Não? Sem problemas que eu trouxe aqui para vocês. Hoje, em nossa aula, nós vamos estudar mais uma operação com os racionais. Estudaremos multiplicação. Exatamente. Mas e o que nós estudamos na aula anterior? Nós estudamos o módulo de números racionais. Você se lembra do módulo, que significa distância? Aquele símbolozinho assim, ó, módulo. Módulo de positivo ou de negativo é sempre positivo e ele mesmo. Nós estudamos também o oposto ao simétrico dos racionais, ou seja, quando a gente alterava o sinal. Menos 4 mais 4, menos 4 terços mais 4 terços, ok? Nós também vimos operação de adição e subtração com os racionais. Quando a gente soma decimais, quando a gente soma frações e subtrai também. E vimos quando isso está tudo junto e misturado, como a gente faz adição e subtração com racionais. E agora na aula nós vamos trabalhar, né? Eu trouxe para vocês para recordar anteriormente o que foi feito. A adição, lembrando vocês, nós colocamos vírgula debaixo de vírgula, inteiro debaixo de inteiro, décimo debaixo de décimo. E assim a gente resolve com facilidade e sem erros. Na adição, a gente faz isso. E na subtração também. Inteiro debaixo de inteiro, vírgula debaixo de vírgula, décimo. Se eu posicionar corretamente, eu vou acertar o cálculo desde que eu faça ali os valores corretos. Assim, a gente não pode esquecer, para que somemos ou subtraímos valores decimais, a gente precisa colocar a organização desses números. Vírgula debaixo de vírgula, inteiro debaixo de inteiro e assim por diante. É super importante, você de casa não pode esquecer. Acredito que você não vai se esquecer. Já treinou bastante, porque você já trabalhou números decimais em anos anteriores, em situações anteriores. E agora vamos para a multiplicação. Está preparado? Vamos aqui então. Observem, vamos multiplicar um número natural por um número decimal. Como a gente faz? Eu vou orientar vocês e eu tenho certeza que você já tem feito esse cálculo em outras situações. 7 inteiros vezes 1 inteiro e 25 centésimos. Eu posiciono o que tem mais algarismos primeiro e coloco aqui o segundo fator embaixo com um algarismo só. Faço a multiplicação. 7 vezes 5, 35. Fica o 5 e sobe o 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. Fica o 7 e sobe 1. 7 vezes 1, 7 com mais 1, 8. 875 é o nosso resultado? Não, não, não. Temos que fazer o quê? Contar as casas decimais do fator, aqui no caso, 2 casas decimais, e o produto também, 2 casas decimais. Entendido? Quando for um número natural por um decimal. Mas será que a gente só faz naturais vezes decimais? É claro que não. E se fosse ali aquele decimal 8,3 vezes 12? Agora com 2 casas ali, o número natural. Da mesma forma. Só que eu posso escolher quem que eu vou colocar em cima e quem eu vou colocar embaixo. Vou colocar o decimal aqui primeiro. 8,3 vezes o 12. Como que eu faço esse cálculo? Esqueço a vírgula, faço o cálculo como se eles fossem números naturais.
2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. Vamos somar. 6, 9, 9. Está pronto? Não, não, não. Depois que nós somamos, nós vamos contar as casas decimais. Esse 12 tem vírgula? Não. O 8,3 tem vírgula? Uma casa decimal. Assim, lá no nosso produto vai ter uma casa decimal também. 99 inteiros e 6 décimos. Vocês recordaram? Tranquilo essa multiplicação? Excelente! Então agora vamos multiplicar números decimais na forma decimal. Ixa, decimal com decimal é difícil? Vamos verificar. 2 decimais. Ah, nada de difícil, principalmente esses dois que só tem 0,9, 0,08. 8 centésimos vezes 9 décimos. Eu vou colocar aqui, vou armar para vocês. 8 centésimos vezes 9 décimos. A posição aqui não vai interferir. Vamos fazer. 9 vezes 8, 72. Fica o 2 e sobe 7. 9 vezes 0, 0. Com mais 7, 7. 9 vezes 0, 0. Eu preciso multiplicar esse 0 por todos os valores ali? É claro que não, porque vai dar 0. Mas o que eu preciso ficar atenta? Agora o meu resultado é 0,72? Também não. Quantas casas decimais tinha o meu primeiro fator? 1, 2 casas decimais. Quantas casas decimais tem o meu segundo fator? 1 casa decimal. Agora, no produto, eu tenho que juntar essas casas decimais. Assim, eu vou ter 3 casas decimais no produto. 1, 2, 3. Existe algum número 0,072? Não, eu preciso acrescentar um 0. Assim, o produto dessa multiplicação é de 72 milésimos. Entenderam? Sim? Conseguiram fazer aí de casa? Vamos para mais um exemplo? Bora aqui. Agora eu tenho 1 inteiro e 7 décimos vezes 5 inteiros e 29 centésimos. Tente fazer aí de casa. Verifique se você vai saber o resultado, hein? Vamos colocar primeiro quem tem mais algarismos, o 5,29. E vamos multiplicar por 1,7. Eu nem vou dar bola para essas vírgulas. Vou fazer como se fossem naturais. 7 vezes 9, 63. Fica o 13, sobe o 6. 7 vezes 2, 14. 14 com mais 6, dá 20, não dá? Fica o 0 e vão 2. 7 vezes 2, 35, com mais 2, 37. 1 vezes qualquer número é muito fácil. 1 vezes 9, lembra de deslocar uma casa. 1 vezes 2 e 1 vezes 5. Somando os resultados, 3, 9, 9, 8. 8.993? Não, não. Vamos contar as casas decimais? 1, 2 casas no primeiro fator, mais 1 casa no segundo fator. Total de 3 casas decimais. Vamos lá no produto e vamos contar. 1, 2, 3 casas decimais. Assim, nós temos o resultado de 8 inteiros e 993 milésimos. Entenderam? Sim? Ah, eu fico feliz e posso continuar. O que eu tenho agora aqui para vocês? Multiplicando números decimais por 10, 100, 1000 e assim vai. Muito tranquilo, é bastante simples. Por que esses cálculos são simples? Porque a gente consegue fazer até mentalmente. Você concorda que quando você está multiplicando um decimal por 10, por 100 ou por 1000, basta você deslocar a vírgula? Isso mesmo, é pura verdade, é muito tranquilo.
Observem aqui estes exemplos. Eu tenho esse número multiplicado por 10. Eu não vou armar essa conta para resolver. Quando eu multiplico por 10 um número decimal, ele já está com a vírgula, eu desloco a vírgula de acordo com o número de zeros. Aqui eu tenho um zero, então eu vou deslocar a vírgula uma casa. Para qual direção? Esquerda ou direita? Direita, porque eu estou aumentando o número, eu estou multiplicando ele por 10. Eu vou anotar aqui 1, 2, 3 e 5. A vírgula estava no 1 e agora ela vai passar para o 2. Eu aumentei o número 10 vezes. E se fosse multiplicação por 100? Vou anotar o número 1, 2, 3, 5 e vou deslocar a vírgula. Quantas casas? 2 casas, porque eu tenho 100 com 2 zeros. A vírgula estava aqui, 1, 2, a vírgula veio para aqui. 123 inteiros e 5 décimos. E se fosse por 1000? Também muito fácil. 3 zeros significa que eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Vamos escrever o número, 1235, e a vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Precisa colocar a vírgula no último algarismo? Não precisa. A gente não está nem falando de dinheiro, né? Para colocar vírgula e 00. Entenderam? O tanto que é fácil a gente fazer multiplicação por 10, por 100, por 1000 e assim vai? Principalmente se esse número já é decimal. Basta deslocar a vírgula. Compreendido? Excelente, então eu vou seguir aqui. Multiplicação de números agora, de números racionais, mas na forma fracionária. Porque a gente está falando do conjunto dos racionais. Decimal é racional? Sim. Fração é racional? Sim. Assim, eu trouxe para vocês um número inteiro multiplicado por uma fração, ok? Vamos aqui ao exemplo. Eu tenho 3 inteiros multiplicados por 2 quintos. É fácil? Muito tranquilo multiplicação. Eu vou fazer de conta que tem um fantasminha e vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. Eu quero 2 quintos 3 vezes, assim eu tenho 6 quintos. Fácil? Super fácil, não é? Multiplicação de fração ou de um natural por uma fração é super tranquila. Aqui eu trouxe mais um. 2 vezes 3 quartos. Vamos fazer de novo. Vamos imaginar que esse 2 tem um denominador fantasminha, porque todo número tem denominador fantasminha. E assim eu faço 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. Essa daqui está pronta? Não. Diferente da primeira, ela não está no seu formato irredutível. Eu posso simplificar. O que é simplificar? É reduzir. O 6 e o 4 têm divisor comum. Todos dois dividem por 2. Assim eu posso dividir e posso fazer aqui 3 meios, que é a mesma resposta, que é uma fração equivalente e no formato irredutível. Tudo bem? Bora continuar. Agora eu quero um número racional na forma de fração por outra fração. Fração vezes fração. Vamos fazer? Menos 3 sétimos vezes 21 décimos. Ah, já tem sinais para a gente trabalhar também. Mas o jeito de fazer não muda. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Menos com mais na multiplicação, menos. 3 vezes 21 dá quanto? 63. E 7 vezes 10 dá 70. Excelente. E está muito alta essa fração. O que a gente pode fazer? Excelente, nós podemos simplificar. E os 63 e os 70? Eles dividem por quem? Todos dois dividem por 7? Que bom, então vamos dividir. Tem certeza que divide por 7? Quanto que dá? Quanto que dá 63 dividido por 7? Fabiana, da tabuada do 9, 9 vezes 7, 63.
E 70 dividido por 7, quanto que vai dar? 10. Assim, nós temos o resultado de menos 9 décimos. Confere? E agora, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar um decimal por uma fração. Exatamente, todos dois são racionais. Veja aqui, quando eu estiver multiplicando um na forma decimal por um na forma fracionária, eu tenho menos 1/7 vezes menos 5 décimos. Eu consigo fazer desta forma como eles se apresentam? Não, não é possível. Você vai precisar converter. Você pode converter a fração em decimal ou o decimal em fração. Por que que a gente prefere transformar o decimal em fração? Porque há algumas frações que, se eu transformar em decimal, vão gerar dízimas periódicas, números infinitos. Daí, multiplicar vai ser muito complicado. Nós não vamos ter resultados exatos. Por isso, na grande maioria das situações, nós transformamos os decimais em frações. Isso mesmo, a gente pode fazer de que forma? Eu vou manter um 1 inteiro e 7 décimos negativos aqui, né? Vixe, que confusão. Voltando, eu vou manter o menos 1/7, nada de 7 décimos, que bagunça, Fabiana. Vou manter o menos 1/7, a multiplicação vou manter também e vou transformar o meu 5 décimos em fração. Como é que eu escrevo? 5 décimos, do jeito que eu falo, 5 décimos. Ficou fácil fazer a multiplicação dessa forma? Ficou muito fácil? Eu vou fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. E não podemos esquecer o sinal. Menos com menos na multiplicação é mais, isso mesmo. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 10, 70. Está pronto? Não. Temos que simplificar. Está muito grande. Está com números muito altos, 5/70. E sabemos que 5/70 simplifica. Todos dois não dividem por 5. 5 dividido por 5, 1. E 70 dividido por 5 dá quanto? Dá 14, não é verdade? Assim, a gente encontrou aqui a fração equivalente e que seria a resposta da multiplicação. Compreenderam? Vamos ver aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos revisar o que a gente estudou na nossa aula de hoje. O que que nós estudamos? Eu trouxe para vocês a multiplicação com números racionais. Lembrando que os racionais, mais particularmente hoje nessa aula, trabalhei muito com os decimais e as frações, porque os naturais e os inteiros nós já trabalhamos em conjuntos anteriores, em aulas anteriores, mesmo que eles façam parte dos racionais. Fizemos a multiplicação de inteiro por fração, de natural, né, por fração, de decimal por decimal, decimal por natural. Fizemos aí várias multiplicações. Multiplicação com os racionais decimais e multiplicação com os racionais fracionários. Vocês entenderam? Sim? Vocês aí conseguiram compreender essas regrinhas da multiplicação? Fico muito feliz. E assim, eu posso terminar a minha aula com toda gratidão. Fico muito feliz de ter você aí presente, participando, se envolvendo comigo aqui durante as aulas. Quero desejar a todos bons estudos, que vocês continuem se esforçando, estudando em casa, para que vocês tenham muito sucesso. Um grande abraço e até a próxima!